O que é sinarquia real e a falsa política? A proposta desse canal. Muitos pensam que sinarquia é o mesmo que anarquia. E diverge muito, porque na anarquia, o próprio povo que implementa isso diverge entre si. Ainda há concorrência entre os seguidores anárquicos. Na sinarquia é o contrário. Diverge completamente qualquer modelo de política. É um modelo primordial, cósmico, de organização. Na sinarquia, todos têm voz e não há um poder centralizado. É como o cosmos. Procure um dono, não há. Tudo é trabalhado em conjunto. Quando a gente ouve falar em pleroma, aeons, não há distinção hierárquica entre cada cosmocrator, aqueles que criam universos. Mas o próprio universo é antipolítico, quando ele se fecha em um circuito. A tradução de universo, sabemos que é o verso do uno, totalmente aversivo à unificação. É quando as coisas começam a trabalhar por si, no automático e no arbitrarismo. Voltando para a ideia política mundial, centralizada em um globo como o nosso, foi-se tentado implementar a sinarquia muitas vezes. Não deu certo. Em meio a muitas tentativas, um personagem aparece no final do século XIX, na França, de nome Alexander Saint-Yves de Vedre. Ele já tinha se inspirado na Revolução Francesa. Porém, a Revolução Francesa, acontecida no século XVIII, mais precisamente em 1795, colocou ainda uma centralização arbitrária na implementação de uma política única para todos. 5 homens investidos de poder sobre o executivo francês ainda estavam num caráter de governo hierárquico. Isso não resolve o caso de que o povo não tem vez e não tem voz, não. A voz do povo é a voz dos poderosos, que creem em dominar essa terra, o controle global, que não é nada místico para quem pensa, em conspiração, etc. e tal. São pessoas bem humanas, porque se não fossem humanas, não fariam o que fazem. O domínio está sempre na mão daquele reino mais evoluído. Mas falando em reino, quando você quer falar de política, primeiro você tem que entender o meio, o ambiente. Percebam que na Terra não há política nem entre os elementos. E o que é a política? Polis ética. É ética para todos. E o que seria a ética, que muitas vezes é considerada uma espécie de policiamento ou julgamento? Na verdade, é uma investigação do comportamento humano e pode se aplicar ao comportamento de todas as espécies e reinos da natureza. Percebam que a Terra está sempre lutando contra as criaturas que a agridem.
A terra decide tremer, soterrar, despencar, desmoronar, enquanto a água vem contra o elemento terra e a tudo dissolve, a tudo arrasta, a tudo empurra. E também as criaturas, que por sua vez não são poliéticas quando se trata de respeitar a natureza e seus elementos. O que fazemos com a água? A contaminamos. Depois vem o fogo. Arbitrariamente, o fogo surge devastando tudo aquilo que a gente já extermina. As matas, as queimadas naturais. O que é isso? Se não uma revolta política. E o que dizer do elemento ar, que vem e derruba tudo, sem prévio aviso, sem desculpas. E ainda podemos pegar o quinto elemento, mãe de todos esses, né? A senhora da família, a matriarca, que decide por nós os ciclos de nascimentos e mortes, sem a nossa decisão ou aval na assinatura final. Então a natureza já é antipolítica. Ela não faz tudo para todos. E poliética é ética para todos. É uma investida de saber o que cada um precisa. E todos deveriam ter voz. Não funcionando a política, devemos encontrar outro meio. A sinarquia não se confunde com a política que conhecemos. É a ordem no caos. Eu costumo dizer que sinarquia não é apenas na sua tradução literal para o português como governo de todos. Na verdade, é governo de si. Porque se você governa a si mesmo, eu governo a mim mesmo. E todos, cada um, em sua individualidade, cuida de si mesmo, tem disciplina sobre seus pensamentos e emoções, está tudo ok no coletivo. Por quê? Porque se eu estou em paz comigo mesmo, não tem por que eu estar em guerra lá fora. Então, se cada um se resolvesse, resolveria o todo, o coletivo. O problema da política que a gente conhece são lados. Por que o mundo é tão caótico, tão rivalista? Porque você imagina colocar, membros de times, ou facções, ou grupos, ou famílias divergentes em um mesmo espaço. O problema é ter lado, e não a ideologia das pessoas. Porque se não tivesse time, não tivesse lado, não tivesse partido, não tivesse bandeira, fronteiras, famílias, qual é que seria o problema? Não precisaria dessa política medíocre que tenta organizar massas. E na verdade acaba manipulando manadas. Quando a gente analisa a política por esse lado, é um fiasco, é uma vergonha, e não pode ser dita não como política. E ética da polis, que parece ter um caráter de julgamento, se distingue da moral. A moral já é uma crença dentro da ética. Quando está organizado, a moral faz um superlativo, um complexo de superioridade ou inferioridade, dependendo do julgo moral. A moral não é uma régua para o desenvolvimento da política real.
E sabendo-se que não há diplomacia nem entre os elementos, nem entre nossos corpos, analise a estrutura de nossos corpos. Está sempre divergindo. Mas há uma sinarquia técnica, porém velada, em certas mecânicas do nosso próprio corpo. Você só dá um passo com as suas pernas quando um fica para trás e outro fica para frente. Um pé a cada vez. Senão não há movimento, porque estamos dentro da dualidade. Nosso corpo tem dois lados, sempre uma mão dominante e uma aleatória. E isso diverge, tem destros e tem os ditos esquerdos, né? Aqueles que têm a dominância na mão esquerda, o canhoto. Então, na própria configuração da nossa biologia, há divergência política, divergência de domínio. E tudo diverge politicamente. Não há um esforço diplomático entre nossos pensamentos e nossas emoções. Se você pensa, você não sente. Se você sente, você não pensa. E o corpo é como se fosse o povo, totalmente leigo, ignorante, sem consciência de si, que segue esses comandos internos, totalmente ditatoriais, que dizem o que vai acontecer. Tudo na nossa volta é falsa política. A única política verdadeira é a política de si. Quando eu menciono a sinarquia, eu me lembro da escala musical, que também diverge politicamente. O si é a última nota da escala. É aonde você deve chegar no final do ato. Quando as cortinas baixarem, você só vai ter si. Você começa com si e termina em si. Mas até chegar lá, há uma guerra partidária entre as próprias tônicas. Dó, onde tudo dói, primeiro chakra. Tudo é queixa. Tudo pesa. Ré, chakra sexual. Os seres humanos, né, usam muito a retaguarda, beirando o seu ato nupcial como um encontro de dois animais. A gente vê isso. E as pessoas são viciadas nisso. Depois sobe mais um pouco. Temos o chakra dito solar, o Mi. Estou sempre preocupado comigo, o estômago, devorar, consumir. Sobe mais um pouco. O Fá, de fazer, o coração, cardíaco. O Sol, que deveria, né, politicamente fluir as coisas para todos. Fazer brilhar, clarear. Centro da testa, lá, que nos leva a entender a vida, nos movimenta. E o Si no topo da cabeça. Só o que acontece é que a gente para, né, em cada locatário e tenta defender aquela parte que nos interessa. A política palpita em nós. Só que ela é falsa.
Quando analisamos, né, as propostas das pessoas até a nível de crenças, eu prefiro sair desse mundo, eu prefiro até um inferno do que viver num mundo injusto desse. Quando você ir lá para o inferno, estarão todos lá. Todos que pertencem àquele lugar. Mesma coisa, eu quero sair do mundo e ir para o céu. Lá estarei em paz. Talvez não, porque lá terão todas as vozes que pertencem aos céus. Então, onde há política? Quando que todos terão vez? Porque o próprio povo se submete, se autoescraviza, entrega seus pulsos às leis, quando eles pensam que uma massa não pode controlar nada. Só existem se tiver representantes. Isso detona o poder do povo. Então não há polis ética. O problema é que esses representantes desconhecem a lei de causa e efeito. Eles acham que mal governar não vai dar nada. O povo voltará a elegê-los. Porque o povo não elege a si mesmo. Paz reverencial a todos.